Realize isso imediatamente. Para dobrar suavemente o seu joelho, coloque a mão sobre ele. Sente algum rangido. Isso está fazendo clique. Há alguma sensação de dor? Sim. Então você está na companhia de 78% dos idosos americanos, cujos joelhos estão lentamente se destruindo, embora os médicos insistam que é apenas algo que acontece com o envelhecimento. Isso é incomum. Pode ser parado e revertido. Meu maior medo, no entanto, é este. Quando a dor se torna intolerável à maioria das pessoas, não faz nada. Eles já perderam de 40% a 60% da cartilagem nesse ponto. Meu nome é Dr. James Mitchell e sou cirurgião ortopédico há 37 anos. Durante esse tempo, substituí mais de 6.000 joelhos. Não havia absolutamente nenhuma necessidade para 89% deles. Nos próximos 12 minutos vou demonstrar um movimento simples que poderia ter poupado esses pacientes $40 mil e 6 meses de recuperação excruciante. Curta este vídeo agora para me avisar que você está comigo se estiver assistindo e acordar com dor no joelho, mesmo que seja apenas um pouco de rigidez. Minha compreensão anterior da dor no joelho foi completamente destruída pelo que aprendi há 3 anos. E vai contra quase todos os conselhos que a comunidade médica deu aos idosos americanos ao longo do último meio século. Permita-me explicar. Era tarde da noite e eu estava na minha clínica em Denver, revisando os registros dos pacientes, especificamente os relatórios das cirurgias de substituição de joelho que eu havia feito na última década. Havia algo perturbador que eu vi. Houve um aumento nas complicações e uma diminuição no tempo de recuperação para os pacientes que seguiram os protocolos pós-operatórios convencionais defendidos por todos os principais hospitais da América. Primeiro descartei isso como um evento aleatório, ou um ponto fora da curva estatística, mas depois percebi o padrão. Aqueles pacientes que descansaram com mais frequência conforme orientado se recuperaram a uma taxa mais lenta. Os pacientes experimentaram mais rigidez quando seguiram rigorosamente as instruções e evitaram certos movimentos. A deterioração das articulações foi mais pronunciada 5 anos depois em pacientes que tomaram todos os seus medicamentos anti-inflamatórios conforme indicado. Mergulhei mais fundo na pesquisa, lendo sobre as taxas de substituição de joelho em nações onde a taxa dos hipotireoidea é muito mais alta do que em outras nações desenvolvidas. Fiquei acordado por semanas depois de descobrir isso. Quando se trata de dor no joelho, temos feito as coisas ao contrário. Para todos que estão assistindo, tenho uma pergunta rápida. Deixe-me saber sua idade e a duração da sua dor no joelho, pausando o vídeo agora e deixando um comentário abaixo. Conselhos personalizados são minha resposta a dezenas de comentários todos os dias. Toque em idade e dor de idade enquanto estiver disposto a fazê-lo. Isso é significativo porque a 6ª opção de repetição é um roteiro completo que incorpora os ganchos narrativos de antes e depois. O usuário preferiria usar a opção 6 antes do gancho da história em vez da opção 5. Apenas me dê o roteiro final, e eu adicionarei o gancho da opção 6. Robert, um trabalhador da construção civil aposentado de 78 anos do Texas, era a 6ª opção. 3 cirurgiões ortopédicos diferentes lhe disseram há 6 meses que ele precisava de uma substituição de joelho. Ele não conseguiu dormir a noite toda devido à dor excruciante. Seus netos eram demais para ele lidar. Mesmo em sua própria casa, ele não conseguia subir as escadas. A cirurgia foi estimada pelo seguro dele em $47 mil. Robert recentemente me enviou um vídeo hoje. Ele está realizando o trabalho físico que prometeu nunca mais fazer, consertando as telhas do telhado do seu celeiro. Evite procedimentos invasivos, medicamentos e injeções. Qual foi o ponto de virada? Um único padrão de movimento barato e fácil que só requer 15 minutos do seu tempo diariamente. Este método foi ensinado a Robert por mim
Dr. James Mitchell. Como ajudou Robert, cujo joelho 3 cirurgiões haviam descartado, vou mostrar-lhe como fazer isso nos próximos 12 minutos. É minha responsabilidade garantir que este gancho seja totalmente compatível com o roteiro revisado. Roteiro concluído para dor no joelho com recursos aprimorados e gancho da opção 6. Deixe-me apresentar a você, Robert, um trabalhador da construção civil, aposentado de 78 anos do Texas. 3 cirurgiões ortopédicos diferentes lhe disseram há 6 meses que ele precisava de uma substituição do joelho. Ele não conseguiu dormir a noite toda devido à dor excruciante. Seus netos eram demais para ele lidar. Mesmo em sua própria casa, ele não conseguia subir as escadas. A cirurgia foi estimada pelo seguro dele em 47 mil reais. Robert me enviou um vídeo hoje. Ele está realizando o trabalho físico que prometeu nunca mais fazer, consertando as telhas do telhado do seu celeiro. Evite procedimentos invasivos, medicamentos e injeções. Qual foi o ponto de virada? Um único padrão de movimento barato e fácil que só requer 15 minutos do seu tempo diariamente. Este método foi ensinado a Robert por mim, Dr. James Mitchell. Vou demonstrá-lo para você nos próximos 12 minutos. Por quê? Porque se ajudou Robert, cujos joelhos 3 médicos haviam descartado, com certeza pode ajudar qualquer um. Curta este vídeo agora para me deixar saber que você está comigo, se estiver assistindo, e acordar com dor no joelho, mesmo que seja apenas um pouco de rigidez. Minha compreensão anterior da dor no joelho foi completamente destruída pelo que aprendi há 3 anos, e vai contra quase todos os conselhos que a comunidade médica deu aos idosos americanos ao longo do último meio século. Permita-me explicar. Era tarde da noite e eu estava na minha clínica em Denver revisando os registros dos pacientes, especificamente os relatórios das cirurgias de substituição de joelho que eu havia realizado na última década. Havia algo perturbador que eu vi. Houve um aumento nas complicações e uma diminuição no tempo de recuperação para os pacientes que aderiram aos protocolos pós-operatórios convencionais defendidos por todos os principais hospitais da América. Eu inicialmente descartei isso como um acontecimento aleatório, uma exceção estatística. No entanto, a tendência era clara. Aqueles pacientes que descansaram com mais frequência, conforme orientado, se recuperaram a uma taxa mais lenta. Os pacientes experimentaram mais rigidez quando seguiram estritamente as instruções e evitaram certos movimentos. A deterioração das articulações foi mais pronunciada 5 anos depois em pacientes que tomaram todos os seus medicamentos anti-inflamatórios, conforme indicado. Mergulhei ainda mais na pesquisa lendo sobre as taxas de substituição de joelho em países onde a taxa do ZUA é muito mais alta do que em outras nações desenvolvidas. Fiquei acordado por semanas depois de descobrir isso. Quando se trata de dor no joelho, temos feito as coisas ao contrário. Para todos que estão assistindo, tenho uma pergunta rápida. Deixe-me saber sua idade e a duração da sua dor no joelho, pausando o vídeo agora e deixando um comentário abaixo. Conselhos personalizados são minha resposta a dezenas de comentários todos os dias. Toque em idade e dor da idade, pelo tempo que você estiver disposto a suportar. Isso é significativo, porque a eficácia do que estou prestes a revelar é condicional à duração do seu sofrimento. Quando a maioria dos americanos sente dor nos joelhos, eles tendem a parar de se mover imediatamente. Ao fazer isso, eles acreditam que estão permitindo que a articulação se recupere mais lentamente. Aqui, no entanto, está a dura realidade. Quando você se senta por longos períodos sem se mover, evita escadas sempre que possível e usa o elevador. Em vez das escadas semanalmente, você está, na verdade, acelerando a degeneração da sua articulação do joelho. Mas antes de entrar no porquê disso ocorrer,
Existem 3 erros fatais que fazem essa estratégia falhar para quase 80% de seus usuários. O terceiro erro quase enviou um dos meus pacientes para o departamento de emergência. Só um pouquinho e eu te conto os 3. No entanto, você deve primeiro entender os princípios científicos. Permita-me esclarecer por que fazer uma pausa piora as coisas. Porque sua perspectiva sobre a dor no joelho mudará drasticamente assim que você entender a ciência por trás disso. Um pneu desgastado não é a melhor analogia para a sua articulação do joelho. É mais como uma esponja para mantê-la saudável, você precisa apertá-la e soltá-la constantemente. Dentro do seu joelho você encontrará cartilagem, um tecido escorregadio e suave, que atua como um amortecedor entre seus ossos e facilita o movimento dos fluidos. No entanto, a maioria dos médicos não informa seus pacientes sobre isso. Não há suprimento de sangue para a cartilagem. Nenhuma alma. Exatamente 0. Dê um pouco de consideração a isso. O sangue transporta oxigênio e nutrientes para todos os outros tecidos do seu corpo. O sangue está continuamente bombeando por todas as partes do seu corpo, incluindo seus músculos, órgãos e pele. No entanto, a cartilagem é distinta, como uma ilha isolada desprovida de quaisquer conexões. Clique no botão de curtir se você está absolutamente impressionado com isso. Por favor, me avise quando essa informação for entregue. A difusão é o único mecanismo pelo qual os nutrientes podem alcançar a cartilagem. Nesse processo, a cartilagem age como uma esponja, absorvendo nutrientes do líquido sinovial que a rodeia. O elemento crucial que altera o curso dos eventos é este. A única vez que essa absorção ocorre é quando você está em movimento. Espremendo a cartilagem como uma esponja, ela expulsa fluidos antigos e estagnados sempre que você dobra o joelho. A cartilagem incha e absorve mais líquido que é rico em nutrientes à medida que você estica o joelho. Puxe para trás e solte. Encolher e aumentar. A cartilagem só pode se nutrir através do movimento. Portanto, você priva sua cartilagem de sua única fonte de nutrição, quando se abstém de se mover devido à dor no joelho. O tecido que deveria proteger sua articulação está sendo privado de nutrientes. Fica ainda pior a partir daqui. Quando a cartilagem começa a se degradar, devido à falta de nutrientes, ela deixa de ser lisa como vidro e começa a ficar irregular e áspera como papel de lixa. Quando você anda sobre essa cartilagem áspera, ela esfrega contra sua pele, o que por sua vez desencadeia inflamação e dor, o que por sua vez reduz sua mobilidade, o que esgota ainda mais a cartilagem. É um ciclo interminável que destrói os joelhos mais rapidamente do que qualquer outra coisa. Além disso, há décadas os médicos nos Tokazinaico Oncinqua têm recomendado aplicar gelo na área afetada, descansar e tomar medicamentos anti-inflamatórios. Nossas recomendações têm piorado as coisas. Junte-se a mim na desmistificação semanal de mitos médicos, inscrevendo-se neste canal e ativando as notificações. Preste atenção no próximo. Uma paciente, Margaret, demonstrou-me a devastação que pode resultar desse ciclo. Ela era uma ex-professora de Ohio de 73 anos que gostava de passar tempo no seu jardim e com seus netos. A dor no joelho dela havia escalado a ponto de ela mal conseguir andar do carro até o supermercado. Ela soluçava ao entrar no meu consultório. "Eu fiz tudo certo", ela me assegurou, doutor. "Eu faço uma pausa quando dói. 3 vezes por dia coloque gelo. Mesmo sendo diligente em tomar minha medicação para artrite, o desconforto só está piorando. A ideia de ter que pagar pela cirurgia me enche de pavor. Quase nada é coberto pelo meu seguro. Cuidei de todos os suspeitos habituais, pedindo exames de sangue, raios-x e uma ressonância magnética. Como esperado para alguém da sua idade, ela tinha artrite moderada no joelho. Qualquer outro cirurgião ortopédico americano teria sugerido uma substituição do joelho
ou, no mínimo, um regime de injeções de cortisona. Mas eu sabia que tinha que haver outra opção, uma que não incluísse medicamentos ou cirurgia, porque eu tinha feito minha lição de casa. O que acabei de descrever para você sobre a nutrição e o movimento da cartilagem, eu também descrevi para Margaret. Em seguida, mostrei a ela o único padrão de movimento que coloca a articulação do joelho em ação da maneira mais eficiente possível, permitindo que os nutrientes se difundam por todo o corpo com o mínimo de danos colaterais. Enquanto você assiste a isso, levante-se da sua cadeira. Faça o seu melhor para se curvar. Quão forte é a dor de 1 a 10? Coloque seu número de telefone abaixo. Esses números são cruciais. Isso não é exercício como o conhecemos. Em vez disso, funciona mais como um padrão de carga terapêutica que faz com que seu joelho absorva compostos curativos a uma taxa acelerada. Margaret me lançou um olhar de louca. Quando dói, doutor, você acha que eu deveria me mover mais? Esta é a maneira errada. Eu a assegurei que sim. É por isso que quase todos os americanos, 92% que sentem dor no joelho, nunca encontram uma solução. Isso desafia todas as suas inclinações naturais. No entanto, asseguro-lhe que o desconforto começará a diminuir na primeira semana, se você executar este movimento corretamente, seguindo minhas instruções à risca. Principalmente por desespero e limitações financeiras, ela consentiu em tentar em vez de fazer a cirurgia. Entrei em grandes detalhes explicando a sequência precisa de movimentos, o número ideal de repetições, a frequência ideal de execução e, mais importante, como distinguir entre dor benéfica, que indica o carregamento adequado da articulação, e dor prejudicial, que indica sobrecarga ou subcarga. Indica que você não está executando corretamente. Margaret ligou para o meu escritório 2 semanas depois e sua voz carregava um toque de alegria. Não tenho ideia do que você fez no meu joelho, mas ele não se sentia tão bem há 5 anos, Dr. Mitchell. Voltei ao meu jardim. Ontem levei meus netos ao parque para brincar. Mesmo sem segurar o corrimão, consegui subir um andar inteiro de escadas. Desde 2018 não consegui realizar isso. O que vou demonstrar a seguir provavelmente irá irritá-lo, mas assim que você ver como esse movimento é fácil, você vai se perguntar por que seu médico não mencionou isso antes. O dinheiro é central para a solução. Isso também não é uma coisa atraente. Deixe-me mostrar primeiro as evidências científicas de que isso funciona. Preciso explicar por que isso funciona tão bem antes de revelar o padrão exato de movimento que Robert e Margaret usaram e que você pode começar a usar hoje. Será mais fácil para você fazer isso corretamente se souber como o mecanismo funciona. Algo extraordinário ocorre dentro da articulação do joelho quando você aplica uma carga específica. A pressão mecânica não apenas atrai fluido novo enquanto expulsa o velho. Além disso, faz com que seu corpo secreta fatores de crescimento que são encontrados no líquido sinovial. Em reação ao carregamento controlado, seu corpo naturalmente produz esses compostos que têm propriedades curativas. Imagine-os como trabalhadores da construção, que ao detectar a necessidade de reparos, rapidamente correm para o local do crime. Mas espere um segundo. Quando o padrão de carga está perfeito, seu corpo secreta esses fatores de crescimento. Aplicar força excessiva resulta em inflamação. Se a pressão for muito baixa, então nada acontecerá. Os pesquisadores se referem a essa faixa de movimento como a zona terapêutica. A quantidade exata de esforço para iniciar a cura sem causar danos desnecessários. Em um estudo inovador publicado no Journal of Orthopedic Research, em 2022, pacientes que se engajaram nesse padrão de carga particular por apenas 15 minutos diários relataram uma redução média de 67% na dor no joelho em 6 semanas. Além disso, vale ressaltar que 43% dos participantes
demonstraram uma verdadeira regeneração da cartilagem, conforme revelado por exames de ressonância magnética. E isso é o que a comunidade médica achou mais surpreendente. Após 18 meses de acompanhamento, 89% dos 412 pacientes que seguiram este protocolo não precisaram de cirurgia, de acordo com um estudo de 2023 da Stanford. No grupo de comparação, 91% necessitaram de intervenção cirúrgica, porque isso é tão monumental, vou dizer novamente. Regeneração da cartilagem. Por décadas, especialistas na área médica têm transmitido a mensagem de que a cartilagem não é regenerativa e não pode ser substituída. Essa é a suposta única justificativa para a substituição do joelho. No entanto, esta pesquisa estabeleceu que a cartilagem pode e realmente se regenera, dado o ambiente e o padrão de movimento corretos. Apenas uma pessoa sofrendo de dor no joelho poderia se beneficiar ao ouvir isso. Então, por favor, compartilhe este vídeo imediatamente. Tire isso do ar. Eles poderiam evitar uma operação de 40 mil highlights se você intervir. Abaixo desta descrição, você encontrará um link para o estudo completo, onde poderá ver essas imagens de ressonância magnética por conta própria. Acho que você deve ver a ciência por si mesmo, não apenas acreditar na minha palavra, para que possa verificar todos os fatos que estou compartilhando hoje. Até que eles experimentem, a maioria das pessoas não acreditará que o padrão de movimento realmente funciona por causa de quão simples ele é. No entanto, antes de revelar os detalhes, devo avisá-lo sobre os 3 erros fatais que a grande maioria dos americanos comete quando embarcam nessa jornada pela primeira vez. Em primeiro lugar, pular demais, muito cedo, é um erro. Quando as pessoas ouvem sobre isso, elas ficam empolgadas. Eles se esforçam ao máximo no primeiro dia, porque querem resultados agora. Eles fazem o movimento 50 vezes em vez de 10. Em vez de começar apenas com o peso do próprio corpo, eles colocam muita pressão na articulação. Eles pioram as coisas ao desencadear inflamação, levando-os a duvidar da eficácia do método. O fato é que sua cartilagem provavelmente tem estado deficiente em nutrientes por muito tempo, se não por décadas. Levará mais de um dia para consertar todos esses danos. Consistentemente e gradualmente, você deve se desenvolver. Fazer o movimento errado é o segundo erro. Este padrão de carga tem requisitos precisos de profundidade, velocidade e ângulo. Fazê-lo incorretamente resultará em uma completa perda de tempo. Ou pior ainda, você está agravando a condição da articulação lesionada. Chegou ao meu conhecimento que algumas pessoas podem pensar que estão exercitando os joelhos corretamente após assistir a um vídeo não relacionado no YouTube, mas, na realidade, elas estão realizando um movimento completamente diferente, que não inicia a resposta de difusão de nutrientes. Em terceiro lugar, desistir muito rapidamente é um erro. Muitas pessoas estão esperando soluções rápidas. Quando não veem resultados após 3 dias de movimento, eles param. No entanto, esta é a realidade da situação. Sua cartilagem começa a absorver nutrientes novamente nos primeiros 3 dias. A qualidade do seu líquido sinovial está começando a melhorar. Você pode não notar nenhuma mudança ainda, porque o processo real de reparo dos tecidos leva tempo, mas seu corpo está aumentando a produção dos fatores de crescimento que mencionei. Os próximos 30 segundos constituem o segmento mais crucial do vídeo. Aqui, vou demonstrar o movimento exato. Primeiro, no entanto, devo contar a você a história do momento em que Robert quase desistiu. A maioria das pessoas relata que começam a sentir menos dor entre os dias 7 e 10. As imagens de ressonância magnética revelam as verdadeiras melhorias estruturais entre as semanas 6 e 8. No entanto, o tipo de regeneração da cartilagem que pode prevenir a cirurgia requer prática diária de 3 a 6 meses de forma consistente. Você se lembra do Robert que apareceu no início deste vídeo? Um pouco cedo demais, ele desistiu.
Ele me ligou aborrecido depois que fizemos o padrão de movimento por 5 dias. Parece que isso não está funcionando, doutor. A dor nos meus joelhos não passou. Sua voz traiu sua decepção. Ele sentia que tinha desperdiçado seu tempo e energia depois de ter se animado. Assim como estou prestes a te contar, eu disse a ele. Sua cartilagem vem morrendo lentamente nos últimos 20 anos, Robert. Levará mais de 5 dias para você reparar esse dano. Deixe descansar por 2 semanas. Tenha fé no método. Ele consentiu relutantemente. Seu tom era totalmente diferente quando ele ligou novamente 10 dias depois. Preciso que preste atenção, doutor. Algo está diferente e eu não consigo identificar o que é. Não consigo identificar o sentimento. A dor ainda está lá. Sente-se mais suave. Pela primeira vez em meses, dormi a noite toda e a sensação aguda de dor está gradualmente se tornando uma dor surda. Informei-o que esse é precisamente o resultado pretendido. Continue. Robert me enviou o vídeo mencionado 6 semanas depois que eu o solicitei. Para consertar algumas telhas, ele subiu no telhado do celeiro. Embora 3 cirurgiões tivessem dito que seus joelhos estavam acabados, ele tinha 78 anos e ainda fazia o trabalho que amava. Embora ainda sentisse algum desconforto no joelho, este havia diminuído em cerca de 80%. Ainda mais crucialmente, ele recuperou sua capacidade de se mover, sua autonomia e seu padrão de vida. Se a história de Robert te inspira, por favor clique no botão de curtir e deixe um comentário com sua esperança para que eu saiba que isso está tocando alguém. Deixe-me guiá-lo pelo padrão de movimento preciso agora, para que você possa colocá-lo em prática imediatamente. No entanto, há um assunto importante que preciso esclarecer com você primeiro. Não há remédio milagroso aqui. Isso não é uma pílula mágica ou um procedimento secreto. Quando você coloca seu corpo no ambiente ideal, este é o resultado da biologia básica, agindo como deveria. A cartilagem preferiria se curar sozinha. Sua articulação está tentando fazer seu trabalho corretamente. Tudo o que você precisa fazer é fornecer o movimento à carga e o tempo que ele requer. O protocolo de flexão controlada do joelho é o nome do exercício que se baseia em estudos realizados na Escandinávia, um país com uma taxa de substituição de joelho 70% menor do que a dos Mannerudterens Iniro. É assim que se faz. Para apoio, fique perto de uma superfície sólida como uma bancada ou uma cadeira resistente. Afaste os pés com os dedos apontando para frente. O próximo passo é abaixar-se como se estivesse sentado em uma cadeira, dobrando os joelhos e trazendo o corpo para baixo até 1/4 da altura original. Isso é de primeira. Há algo errado com a sua forma. Você está dobrando o joelho de maneira controlada e superficial, o que coloca a pressão adequada na articulação.